gente tem uma cultura, né, que volquista no país. Não sei como que se dá para dizer isso. A gente tem uma cultura, assim, herdada, acho que desde os anos 80, assim, cara, que, tipo, quando fala, não, cara, desde quando a Volkswagen emplacou o Gol, o primeiro Gol quadrado ainda, quando colocou tem o motor... aquela coisa do saudosismo, no Passat, motor AP, então, inquebrável. Inquebrável, assim, inquebrável... Inquebrável, assim, quebra pra cacete. Então, cara, na época não... Só que... É que era barata, é barata a manutenção. Assim, acho que até na época mesmo, falando assim, anos 80 e tudo mais, assim, quando a Volkswagen saiu do Gol BX e colocou o motor do Passat, jogou a água e começou a vender, putz, absurdo, tudo. Que foi, a Volkswagen foi durante muitos anos, nos anos 80, 90, até a Autolatina, né? Ela ainda era campeã de vendas, assim, Sim. depois que foi perder para a Fiat já nos anos 90. E você consegue falar com um pouco mais de propriedade sobre isso, né, Maurício? Um pouco mais da sua época do que da nossa. Eu estive presente nos anos 80 inteiro. Não entregando a sua idade, mas como que era era a questão tipo de propaganda na época? A Volkswagen, ela tinha uma propaganda mais legal, que criava mais conexão com o público? Tinha, eu me lembro... Do que as outras você marcas? me fazendo essa pergunta, eu lembro, cara, me vem muito à cabeça a propaganda do Gol GTI original de 88, que era uma coisa assim, que eu me lembro assim, talvez, com certeza deve ter no YouTube Foi isso. o primeiro carro de injeção eletrônica no Brasil, né? Não. Aqui no Brasil, eu me lembro que o primeiro foi o Monza 500 EF, que era um Monza antes do Tubarão, era acho que 88, 89. Ainda ele foi vendido, acho que uma versão meio saia blusa, duas cores. O EF era de Emerson Fittipaldi. Ele já era uma primeira parceria que depois veio o Omega Fittipaldi lá 20 anos depois. Mas ele era o primeiro carro com injeção. Era monoponto, mas era. O do GTI... Ele já era multiponto, só que ele era uma injeção Bosch G-Tronic analógica, de 1988, 89. Eu estudei um pouco isso, depois há 20 anos... Não vou falar do meu currículo. E que eu fiz curso de mecânica automotiva no Senai, nos anos 90. E naquela época, era do final dos anos 90, mais ou menos. Naquela época ainda você não tinha scanners de mão. A gente levava computador numa mesinha, os Pentium 100 ali... MS-DOS. Não, já tinha Windows 95, já tinha Windows 98 até. Saiu em 98. E você plugava nos carros, mas era computador mesmo, mouse, teclado ali e tal. E eu lembro que é aquela ideia do digital. A gente já estava com as injeções multipontos digital, mas assim, o do Gol, a Bosch dele, cara, já era meio antiquado, já tinha mais de 10 anos. Aqui para o Brasil, quando trouxeram, ela já não era mais uma injeção state of the art, uma coisa assim, mas aqui pro nosso mercado, puta que pariu, o Gol. Eu comecei a falar do comercial. Então, eu me lembro muito do comercial do primeiro Gol GTI. Eu queria achar esse comercial pra assistir de novo, mas eu lembro que era uma pista, um autódromo, meio que Fórmula 1, e vinha o Gol, assim, cara, era dando essa impressão, assim, cara, anda pra caralho, tipo assim, é um Fórmula 1, é um carro extremamente potente. Que até aquele momento assim de mercado nacional, a gente tinha o Scott XR3, ainda que tipo antes da Autolatina com motor CHT, Sim. né? Que tipo esportivo, ok, né? Depois teve o Cadete GS, antes do GSI, que era o 2.0 carburado também da GM. E o Gol GTI. O Gol GTI ele andava bem, cara, tipo assim, mas era aquela coisa assim, eram carros inspirados em versões europeias, como o próprio Golf GTI de 10 anos atrás, assim, já era defasado quando a gente olha o mercado, assim, tipo, panorama mundial, assim, mas aqui no Brasil as propagandas desses carros eram bem legais, assim, do XR3, do Gol GTI. Eu te fiz essa pergunta sobre a propaganda porque eu acho que pode ter sido a propaganda que fez esses carros ficarem realmente tão cravados na cultura automotiva brasileira. No né? inconsciente do coletivo de falar assim, pô, AP, Gol quadrados. Eu acho animal, eu acho muito legal esses carros. Eu não consigo falar mal deles, até mesmo porque eu aprendi a dirigir no Passat TS. Tipo, foi o primeiro... Foi meu carro que meu pai tinha na época que eu aprendi a dirigir. Meu pai era passateiro. Isso nos anos 80, né? Tô falando bem anos 80. Então, seu pai era apezeiro. Apezeiro, né? Traduzido, Ele era apezeiro. Ele era apezeiro. Meu pai era apezeiro. O do Passat TS não é um AP tecnicamente ainda. Não lembro se era MD 270, motor, a designação técnica do motor. Ele tem uma diferença do AP, até mesmo 1.6. Agora, quem é mais gearhead pode lembrar disso, não lembra o curso do pistão, alguma coisa, tem uma diferençazinha. Mas é a base do motor AP, né?